Olá, o meu nome é Erika Avalone Lima, eu sou advogada especialista em direito de trânsito e o assunto da nossa aula de hoje é sobre os requisitos do auto de infração. E na aula de hoje você vai aprender como se dá o início do processo administrativo de trânsito, os requisitos do auto de infração, o auto de infração como peça informativa, o julgamento da consistência do auto de infração, impugnação do julgamento da consistência do auto de infração e alguns estudos práticos. O auto de infração de trânsito é um ato administrativo vinculado. Para aqueles que não sabem, o ato administrativo vinculado, ele já tem a condição da sua realização na forma prescrita pela lei, ou seja, no caso do nosso estudo, o auto de infração, que é um ato administrativo vinculado, ele deve acontecer quando e como prevê a lei. O agente de trânsito, o administrador, ele não pode fugir do que está previamente previsto pela lei. Ou seja, para o agente de trânsito não há opção. Se ele constatar uma infração, ele deve registrar o ato por escrito no auto de infração. Além disso, o auto de infração, por ser um ato vinculado, ele deve estar revestido de requisitos essenciais para sua validade. Requisitos que nós vamos ver no decorrer desta aula. O auto de infração ele tem como finalidade principal levar ao conhecimento da autoridade de trânsito que uma infração ocorreu em uma via sobre sua circunscrição. Bom, basicamente, o auto de infração ele deve conter os requisitos que estão previstos ali no artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro. Além disso, deve ser observado a portaria 59 do Denatran, que é muito importante aí quando o AIT, o auto de infração, no caso, ele é confeccionado. Eu vou ler aqui rapidamente os incisos aqui do artigo 280 para vocês. Deixa eu pegar aqui. Ocorrendo a infração prevista na legislação, lavrar-se-á auto de infração, o qual constará tipificação da infração, local, data e hora do cometimento da infração, caracteres da placa de identificação do veículo, sua marca e espécie, entre outros elementos julgados necessários à sua identificação, o prontuário do condutor sempre que possível, identificação do órgão de trânsito ou entidade da autoridade ou agente autuador, equipamento que comprove a infração, assinatura do infrator sempre que possível, valendo esta como notificação do cometimento da infração. Daí aqui tem os outros parágrafos. É importante também levar em consideração as resoluções que são específicas ao caso da infração. Por exemplo, aqui, a resolução 396 de 2011, ela estabelece requisitos técnicos mínimos para a fiscalização da velocidade de veículos automotores. Então, no artigo 2º, a gente tem alguns outros campos que também precisam ter no auto de infração quando a gente está diante de uma penalidade por excesso de velocidade. Por isso que é importante conhecer toda a legislação que envolve aí o direito de trânsito. O Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, ele também é um documento indispensável para a lavratura do auto de infração, porque neste manual, contém algumas fichas que é como se fosse uma receitinha que o policial ele deve seguir ao elaborar um auto de infração. Então você também, como defensor dos motoristas, deve analisar essas fichas do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Os elementos, então, do auto de infração que nós vamos estudar agora são os elementos de validade, eficácia e existência. Nós vamos tratar de cada um deles individualmente agora. Bom, os requisitos de validade são aqueles que precisam existir para que o auto de infração seja efetivamente válido, ou seja, é necessário que o agente de trânsito que lavrou aquele auto de infração, é preciso que ele seja competente, é necessário que a conduta que ele descreveu ali no auto de infração seja uma conduta tipificada como infração de trânsito e neste auto de infração deve conter todos os requisitos que estão ali elencados no artigo 280, conforme a gente já falou anteriormente. Então, os requisitos de validade, eles são exigências que devem ser observadas pela autoridade de trânsito ao impor a penalidade, seguindo ali as determinações do artigo 281 do Código de Trânsito Brasileiro, que, se julgar que o auto de infração é inconsistente ou irregular, deverá optar pelo seu cancelamento.
Já os requisitos de eficácia são aqueles que garantem a perfeição do auto de infração, ou seja, deve ter havido efetivamente um flagrante do cometimento daquela infração e o auto de infração deve conter a assinatura e identificação do agente que flagrou aquela infração. Por fim, temos os requisitos de existência. O que são eles? Eles servem para estruturar o auto de infração para que ele possa, enfim, surtir os efeitos necessários. E são eles. Conduta que pode ser enquadrada como infração de trânsito, lavratura do auto de infração por autoridade de trânsito ou agente e forma escrita, com condições de legibilidade e não pode conter rasuras ou adulterações. Nós vamos falar disso mais adiante. Bom, depois de ter analisado todos os requisitos do auto de infração, podemos afirmar com certeza que ele é uma peça informativa, que vai levar ao conhecimento da autoridade de trânsito que uma infração ocorreu em suas vias. Tá? E sendo assim, como uma peça informativa, segundo a resolução 371 e 561 do CONTRAN, nós temos as seguintes definições. Que o AIT é peça informativa que subsidia a autoridade de trânsito na aplicação das penalidades. Tá? Depois eu vou deixar o texto para vocês dão uma lida mais complementar e se quiser, dá uma estudada na resolução 371. Depois, a resolução 561, ela fala o seguinte, que eu acho muito importante frisar isso. Porque qualquer descumprimento, mesmo desses requisitos desta resolução, é causa de nulidade do auto de infração. Sendo uma peça informativa, o auto de infração não poderá conter rasuras, emendas, uso de corretivos ou qualquer outro tipo de adulteração. O seu preenchimento se dará com letra legível, preferencialmente com caneta esferográfica de tinta preta ou azul. Então, é importante que fique claro que qualquer descumprimento quanto à forma do preenchimento do auto de infração gera a nulidade total do ato. E é isso que fala pra gente também o artigo 281 do Código de Trânsito Brasileiro. Ele fala o seguinte: que a autoridade, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro da sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível. Parágrafo único. O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente. 1. Se considerado inconsistente ou irregular. A inconsistência ou irregularidade do auto de infração se dá pelo descumprimento de todos esses requisitos que a gente conversou aqui hoje. Então, havendo qualquer descumprimento, a gente pode alegar a nulidade do auto de infração com base no artigo 281, inciso 1º. Por fim, como o auto de infração ele relata ali uma possível penalidade, é necessário que seja dado ao condutor infrator oportunidade de exercer o seu direito de ampla defesa e do contraditório, pois são direitos consagrados pela Constituição Federal. Bom, vamos passar agora para o tópico do julgamento da consistência do auto de infração. Como a gente viu, o auto de infração ele é a peça que dá início a todo o processo administrativo de trânsito. Porém, ele não é um ato consistente até que a autoridade de trânsito faça o julgamento dele. É isso que prevê o artigo 281 do Código de Trânsito, conforme a gente já leu. Tanto que ele fala o seguinte: a autoridade julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade prevista. Bom, após ele fazer o julgamento da consistência desse auto de infração, ele deverá dar a publicidade devida através das notificações para que o condutor infrator exerça o seu direito de defesa. Nesta primeira notificação que a autoridade de trânsito ela vai expedir após julgada ali a consistência do auto de infração, o condutor infrator ele vai poder fazer duas coisas. Ele vai poder indicar o real condutor infrator, né? Porque a notificação na realidade ela é enviada para o proprietário do veículo e a partir desta notificação ele vai poder apresentar aí a sua defesa para que essa penalidade não seja aplicada. Então, deu para perceber que antes da expedição dessa notificação, a autoridade de trânsito ela vai fazer ali um prévio julgamento da consistência do auto de infração. De ofício, a autoridade de trânsito ela pode achar ali que aquele auto de infração ele não é válido, que ele é insubsistente, e aí ela vai arquivar a penalidade.
ou seja, não vai expedir notificação e vai parar por ali. A penalidade ela vai ser extinta a partir daquele momento. Se a autoridade de trânsito ela julgar pela consistência do auto de infração, você vai poder ter a oportunidade de impugnar o julgamento através da notificação da autuação. O auto de infração, como a gente viu, ele deve conter informações que impute ao condutor a prática de uma infração. Se a autoridade de trânsito julgar apenas que o auto de infração é consistente, expressa-se notificação da autuação, é possível que o condutor ele conteste isso quando ele receber a notificação da autuação. Por isso, é dado a ele a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa, porque o julgamento, mesmo de consistência do auto de infração, ele deve ser motivado e qualquer forma que descumpra todo este processo administrativo é causa de nulidade. Então, para o auto administrativo ser consistente, é necessário que a autoridade de trânsito ela dê um julgamento fundamentado, motivado. Se não for desta forma, haverá violação do princípio da motivação e o auto de infração será nulo. E para a gente finalizar agora o estudo do auto de infração, eu quero trazer alguns exemplos práticos de erros do agente de trânsito que podem anular o auto de infração. Vamos começar com este primeiro aqui, ó. No caso em questão, o agente de trânsito ele não colocou qual foi o quilômetro onde a suposta infração aconteceu. Ele apenas colocou que aconteceu na rodovia tal, sem especificar o local efetivamente onde aconteceu aquela infração. Então, o agente de trânsito ele desobedece o artigo 280, inciso 2º do Código de Trânsito Brasileiro. E, como este é um requisito de existência, o auto de infração ele vai ser nulo, porque ele viola o artigo 281, conforme a gente já estudou. Este segundo exemplo que eu trouxe para vocês é com relação à ilegibilidade do auto de infração, ou seja, o auto de infração está ilegível. Neste caso, em especial, é uma multa por bafômetro. A pessoa, ela fez o teste do bafômetro e ela foi multada por conta do artigo 165 do CTB. Note aqui que no número do equipamento, aliás, no número do instrumento, a gente não consegue decifrar qual é o número desse equipamento. E isso prejudica aí o motorista no exercício do seu direito de defesa, porque ele não consegue constatar lá no site do Inmetro qual foi o equipamento que fez essa medição e se ele estava válido ali no momento daquela infração. Então, a gente tem outra nulidade aqui, porque o ato administrativo ele não está revestido com a forma prescrita na lei, nas resoluções. Lembra que a gente falou sobre a questão da legibilidade do auto de infração? Então, este auto de infração também é possível de ser alegada nulidade por violação do artigo 281, inciso 1º do Código de Trânsito Brasileiro. Então, nós encerramos por aqui o estudo do auto de infração. Nós vimos que se ele for inconsistente ou irregular e não seguir todos os requisitos outrora estudados, o auto de infração será anulado. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. E até a próxima aula, gente. Tchau!